sei fazer barulho. Fala, Arthur, Roosevelt, tamo junto. Pra me achar ele aqui agora. Ele já entrou? Você já vai entrar? Ele tem que mandar solicitação. Esperando. Qual é, William? Tá bom. Ele sabe? Fala, mestre Guim. Qual é, Marcos Torquato? Fala, Rodrigão. Tamo junto, irmão. Eu não acho que vai fazer barulho, não. Só colocar longe. Salve, salve, rapaziada. Tô esperando o Capitulino entrar aí para poder mandar a solicitação para ele e a gente começar aí nosso bate-papo. Qual é, Pará? Eu acho que é ele que tem que pedir. Então, rapaziada, não vou sair não, tá? Mas vai ficar tudo preto aqui, que o Capitulino tá com uma dificuldade aqui de pedir a solicitação. Eu vou falar com ele aqui, beleza? Esperar ele enviar, não tá mandando não. Nem aparece ele aqui. Ele já tá online? Ele já entrou? Não precisa entrar não, viu? Fala, Leandro. Abraço, irmão. Tamo junto. Fala, Aline. Só virar a câmera para você agora, Capitulino. Já entrou. Boa. Isso. E aí, Rogério? Tudo bem, presidente? Tudo bem, cara.
Bem, obrigado aí pelo convite aí de estar aqui nesse momento aí junto com a Van. Pode ir falando, tá? Só um minuto. Vamos lá, vamos lá. Claro, é uma honra. Vamos lá. Então, Capitino, Oi, agora como é voltou. que tá? Tá me ouvindo bem agora? Agora tô. Tá? Tô. Beleza, show. Vamos esperar uns 5 minutinhos para a gente começar as perguntas aí, dar um bate-papo aí, como é que tá aí na federação, como é que tá você, família. Ah, tudo tranquilo, cara. Acho que a gente estava aí com uma ideia de 2020 ser uma coisa muito bem positiva, né? No caso dessa virada. E, pô, o Campeonato Brasileiro, a gente aí organizando desde o ano passado, fazendo uma coisa muito bacana. A gente, desde 2006, que não realiza um Campeonato Brasileiro, né? Então, a gente estava muito empolgado com esse Campeonato Brasileiro aqui no Rio de Janeiro. E um evento com uma proposta de como era antes, né, o caso, quando a gente tinha a ajuda financeira, né, o caso, quando era na época dos bingos, que a gente fazia esse evento também visando a parte social. E é uma coisa que a gente colocou, que é a alimentação para os atletas, né, então para poder ajudar não só os atletas do Rio de Janeiro, mas todo o país, um projeto incentivado. E aí veio essa confusão aí do coronavírus, que afetou o nosso calendário, nosso primeiro semestre. Mas estamos aí, cara. Eu estou muito, apesar de tudo, muito animado, até porque uma das coisas que a gente se organizou, que é justamente a questão da mídia, né, da federação. A gente fez aí algumas parceria com a Tatame, a gente nomeou a Fabiana Almeida, que hoje está realmente abraçou a causa de querer Tá divulgar o. fazendo um bom trabalho, né? Então, ela é uma pessoa realmente da área, né? E ela veio, pô, do kickboxing, já vem fazendo um trabalho. Então, ela veio muito para ajudar tudo isso que a gente almeja e, pô, está fazendo aí realmente com excelência, né? E a gente está avançando, né? Mas, infelizmente, esse probleminha aí do corona afetou não só a federação nos eventos, mas também todos, né? A questão da realização de aula, né? As academias, os professores, é uma coisa que a gente realmente está muito preocupado com tudo que vem acontecendo, né? O caso, pô, parar os eventos, caso parar as academias, parar os professores da aula, os projetos sociais, é uma coisa que hoje eu vejo com muita preocupação, entendeu? Até porque tudo começa a funcionar depois do Do carnaval. carnaval. E depois do carnaval acontece. Pois é, então, é uma coisa muito do Rio de Janeiro, né? E aí, pô, 10 dias depois, mais ou menos, 10, 15 dias depois, veio essa questão do decreto do governo do estado, fechando, né, as academias, parando os eventos. E aí e os professores, todo mundo foi pego de surpresa, as Sim, associações, sim. né? Aproveitando As- te cortando, porque isso aí tem aqui nas minhas perguntas. Então vamos para a pois- primeira pergunta, Capitulino. Quem é vamos o lá, cara. Capitulino Gomes, cara? Então, cara, o Capitolino Gomes é uma pessoa que, amante da arte marcial, né? Eu, pô, desde de criança, eu sempre fiz esporte, né? Sempre gostei da luta, né? Eu comecei na capoeira e depois eu fui pro judô, né? Eu fui uma pessoa que comecei primeiro no pano, jiu-jitsu, e depois eu quis uma luta de trocação, aí na época era o boxe holandês, né? Não era, hoje se fala Muay Thai, mas na época era boxe holandês.
e karatê. E aí eu conheci o kickbox. Depois que eu conheci o kickbox, me apaixonei e comecei a me dedicar somente ao kickbox como atleta. E depois a gente foi avançando e comecei a fazer até outras modalidades de, né, o caso do taekwondo, para uma finalidade de melhorar os chutes, fazia o boxe, né, com a finalidade de ter um boxe melhor, né, e até tive a oportunidade de representar Servílio de Oliveira junto com o André Roberts, na época a gente representando a cidade de São Caetano do Sul. Então, mas tudo com uma finalidade do kickbox, entendeu? Então, é uma coisa que eu tenho muita paixão, né? Não, eu sou focado hoje, é um trabalho específico, né? No caso do kickbox, mas eu gosto da arte marcial. Acho que essa é o objetivo. Mas como um presidente da Federação de Kickbox e vice-presidente da Confederação Brasileira de Kickbox, o foco é trabalhar e que, graças a Deus, vem dando certo, né? A gente, desde quando começou lá atrás, né, trabalhando, a gente vê a evolução do nosso esporte. E só caminhando sempre para frente para o alto. Show. Segunda pergunta, Capitulino. Qual é a maior saudade que você tem na sua época de atleta? Fale um pouquinho da sua carreira dentro do kickbox. Então, eu vejo, pô, o sofrimento aí de muitos atletas, quando a galera fica aí batendo o papo, falando das dificuldades, eu também passei muitas dificuldades, como todos, né? Imagino, naquela época, que é o que a gente hoje vem mudando, tentando trabalhar para mudar tudo isso, né? No caso, é, em 1993, quando a gente foi para o Campeonato Brasileiro de Kickbox, e aqui a gente, na época, o presidente era o Fernando Pelaez, então foi a gente, o presidente, né, o Fernando Pelaez, alugou um carro, e aí foi no carro, numa Fiat, né, a gente foi competir no Rio Grande do Sul, e foi de carro eu, André Robert, Pablo Rex, né, e Dentinho, né, para arbitrar. E o Fernando, quer dizer, 5 numa Fiat. E a gente foi do Rio de Janeiro até São Paulo. Em São Paulo, o André Robert tinha uma vaga no ônibus da seleção de São Paulo. Aí, quer dizer, o presidente lá, o Fernando Pelaez, foi e conversou com o Zorello. Aí o André foi no ônibus, aí seguiu 4 pessoas de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Quer dizer, do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, naquela época, dentro de uma Fiat, a gente fez em mais ou menos umas 30 horas. Quer dizer, e foi uma questão muito difícil, imagina, perna dobrada, tendo que parar, né, com essas dificuldades. E na volta, mesma coisa, sabe, assim, acabou o dinheiro, né, no caso que muita gente fala, né? A gente ficou numa escola de sargento, e aí nessa escola de sargento a gente pegou uma amizade com o pessoal, e aí na hora lá sobrou pão, sobrou um pote de Toddy, e a gente veio comendo pão, né, um pão com manteiga, e o todinho, exemplo, se eu comprava leite, aí a gente veio fazendo isso até São Paulo. Em São Paulo, eu vim de São Paulo até em casa em jejum, que eu tinha acabado o dinheiro. Foi uma coisa que me amadureceu muito, sabe? A gente, essa experiência, isso não me jogou para baixo. Eu vi isso como uma questão, sabe, de força, a gente, né, no enfrentamento, como outras coisas. Até hoje, por a gente passar por isso, a gente também se preocupa, né? Então, quando gera uma oportunidade, como eu falei do Campeonato Brasileiro, é uma coisa que eu inseri no projeto, a questão da alimentação, porque eu sei o quanto é duro, eu vejo quantos atletas, o esforço que faz, né? Até porque a gente está em crescimento, a gente não tem tantas empresas patrocinando, a gente não tem tanta parte pública envolvida nos nossos projetos, quer dizer, a gente precisa tudo estar se inventando, se renovando, né, para realizar um evento. Então, como a gente montou um projeto incentivado,
coloquei essa questão, não só do alojamento, do alimentação, como também diferencial de um cinturão, como a gente está fazendo dentro do campeonato estadual, né? Cinturão para todas as modalidades, adultos, adolescentes, crianças, master, todo mundo. Esse vai ser o campeonato brasileiro, né? Eu acho que todos, até meus alunos querem competir, já te mandei os dados dele lá pelo sistema. Deu uma travada que você não sabe o que vai acontecer ainda, né? Que vai passar mais informações, mas eu estou muito ansioso para que isso possa vir a acontecer. Não vou competir, mas estarei lá para poder ajudar a federação em qualquer coisa. Isso aí você já pode contar comigo, tá? Terceira pergunta, perdão. Qual é a maior dificuldade que a federação encontra hoje? E antes de você me responder, eu queria dar uma ressalva aqui. A federação vem fazendo um trabalho surreal, tá? Assim, você está de parabéns. Com as pessoas que você colocou em cada cargo, vem mostrando um profissionalismo imenso. Eu não vou citar todos, até porque eu não sei o nome de alguns, mas eu vou citar quem eu conheço. Um que é o Marcelo Marim, que é meu primo, da UFAM, que esse cara aí não tem nem o que falar. Ele abraçou essa gestão de uma forma que realmente está sendo visível e está sendo muito profissional. Parabéns para ele, parabéns por você. Tá? Fico feliz, eu acho que todo mundo pode reclamar, que claro, não vamos agradar a todos, mas o que você vem fazendo hoje não é desmerecendo outras federações. Eu não vejo uma federação tão organizada quanto a Federação do Rio de Janeiro. Tá? Parabéns. Obrigado, Rogério. Então, não é fácil, né? O caso, muitas vezes as pessoas falam, se a gente tem hoje um bom trabalho, se deve lá atrás, né? No caso, quando o Zé Antônio esteve presidente da federação, a gente, né, no caso, não era a federação, era a Liga Gonçalense do Desporto, que tinha o status de federação, porque não existia federação. A gente criou a federação, né, e organizou as associações, fez elas existirem, que não existiam as associações. Então, a gente começou a fazer um trabalho lá de trás, quer dizer, são mais de 20 anos nesse tipo de trabalho, né? Então, não é uma coisa que começou agora. Mas, assim, e com muita dificuldade, caso dentro desses 20 anos aí, né, de federação, a gente só teve um momento de ajuda, que foi na época dos bingos. Tirando essa época, a gente não teve mais ajuda. Então, quer dizer, mesmo assim, a gente não deixou a peteca cair, né? O caso poderia ser uma forma desmotivadora, a gente, não, vamos parar, acabou o recurso. Não, vamos para o enfrentamento, vamos mudar isso. Começamos a organizar, foram problemas que começaram a existir, caso a gente tinha um site da federação, quando acabou os bingos, a gente viu que o site não era nosso, né? O site era da pessoa que estava administrando. Então a gente hoje a gente tem um site próprio, né? Hoje a gente que alimenta o site. Então o site é da federação. Então isso é um diferencial. Nós que alimentamos, quer dizer, isso reduziu um custo, quer dizer, qualquer um hoje, se mudar a gestão, o site vai estar aqui para dar continuidade, né? Então, e com isso a gente foi mudando. Você vê, as pessoas chegaram a fazer o questionamento. Eu se filiava na federação, a gente tinha que mandar a documentação para São Paulo para poder vir a carteirinha, né, da CBKB. E, quer dizer, quando a pessoa chegava aqui, ele era um faixa amarela, quando os documentos chegavam, já era um faixa verde, né, pela demora, a distância. Quer dizer, a gente mudou, a documentação passou a ser toda da federação, a gente com isso a gente ficou mais dinâmico, deu mais credibilidade ao trabalho das associações, dos professores, né? Deu para os atletas. E a gente, tudo que vem acontecendo, a gente precisa de uma diretoria, né? Uma diretoria realmente envolvida com todo o trabalho, né? O Marcelo Marinho é um cara que ele abraçou essa causa. A gente tinha um departamento profissional que a gente só tinha realizado um evento quando a federação ela tinha um repasse dos bingos. A gente realizou, foi até na Penha, né? E nesse dia era o André Robert que ia fazer a luta principal e infelizmente houve um imprevisto e acabou não lutando. E é um atleta que realmente ele sempre vem ao kickbox.
E seria um evento no local dele, né, ali na Penha, onde que ele tinha uma força com a atleta de São Paulo e acabou não acontecendo. E a gente ficou parado, né, por questão de não ter ajuda, ficamos parados. E aí depois eu quis fazer o departamento funcionar. E quando eu conversei com o Marcelo Marinho, pô, na mesma hora, estou dentro, vou ajudar. E aí a gente começou com a cara e a coragem, fazer os eventos, né? Caso, pô, começamos com o WRK e a gente hoje, pô, né, 30 eventos realizados aí na gestão de Marcelo. E a nossa briga, né? E a nossa briga era que não tínhamos eventos. Pois é. Então você vê, a gente 30, né? Parece que a gente nunca fez nada, né? Além disso, pô, tem pô, o Strike, tem pô, o K21, né? Tem o Samson, quer dizer, eventos que a gente foi, né, foram se abraçando e estamos aí ajudando a realizar e a gente vem crescendo na parte profissional, entendeu? Caso o Serginho de Oliveira, pô, foi um cara que mudou a imagem, né, a questão do marketing da federação, o visual hoje da federação é outro, foi um cara que abraçou a causa, né, então, caso deu um outro up na federação, questão de imagem, né, É um então ótimo profissional também e um atleta, né? Eu acho que o principal é esse, né? Você está trabalhando com profissionais que conhecem a arte, né? São formados faixas pretas. e uma das coisas que a gente também vem buscando são pessoas do kickbox, né? Então você vê o Marcelo Marinho, cara, né, um cara envolvido no kickbox, o presidente de uma associação, hoje uma das maiores associações do Rio de Janeiro. Serginho de Oliveira, um jovem que cresceu no kickbox, representou como atleta e tudo, hoje ele faz um trabalho de primeira, na questão de marketing. Quer dizer, a gente hoje está tentando pegar pessoas que a gente vê que tem potencial e que pode contribuir na medida do possível. E isso vem acontecendo, e vem acontecendo com excelência. A gente vê o envolvimento, a gente depois criou a questão da transmissão ao vivo para poder mostrar o trabalho da federação. A gente fez essa parceria aí com o Léo, que eu conversei, e a gente foi montando. Depois que ele montou, pô, veio o André Fernandes, vamos botar um narrador, trouxe o Rafael Luna, e aí eu convidei o Marquinhos Torquato para fazer entrevista, né, em comentários. Depois veio a Renata Mó, quer dizer, e veio envolvendo, quer dizer, hoje a gente tem uma equipe de trabalho, né? E agora vem a parceria aí com a Tatame. Então, quer dizer, é uma turma que realmente está abraçando a causa, entendeu? Aí, além de Leonardo Paixão, que faz um trabalho no departamento de pesquisa, a Renata Castro, quer dizer, a gente tem uma turma hoje realmente envolvida que está contribuindo para o crescimento do kickbox, né? E agora, uma das coisas que a gente vem querendo buscar é que as pessoas, não só do mundo do kickbox, mas outros mundos, passam a descobrir o kickbox, né? Que é o trabalho que está sendo feito hoje com a Fabiana Almeida, que está, né, dando uma outra leitura na questão do kickbox, é uma pessoa que está cuidando disso, né? Então a gente fez essa parceria hoje com a Tatame, quer dizer, é um mundo, porque a Tatame ela só fala de jiu-jitsu e MMA, agora está falando também de kickbox, a gente está ampliando isso. E dentro das nossas realidades, entendeu, Rogério? A gente tenta fazer o melhor porque a gente tem, entendeu? E a gente tem as dificuldades, a gente não tem nenhum patrocinador, a gente não tem nenhuma receita mensal, mas a gente gosta do que a gente faz, a gente está aqui para investir e isso está dando, as pessoas estão vendo, entendeu? O quanto a gente está crescendo, entendeu? Mas é muito comprometimento, seriedade do trabalho, né? E graças a Deus tem dado certo, tem muita coisa para melhorar, mas isso só vai melhorar se a gente tiver ajuda, né? A gente precisa disso, cara. O Campeonato Brasileiro vamos conseguir realizar por questão de um projeto incentivado, onde tem uma empresa que vai estar patrocinando, o governo do estado envolvido, senão a gente teria dificuldade de realizar, entendeu? Então é isso que a gente precisa dessa imagem. E a gente está conseguindo, graças a Deus. Show. Quarta pergunta, Capitolino. Qual é a função de uma federação e qual a importância para o atleta ser federado nela?
Então, a federação, no momento que ela existe, ela é uma questão jurídica, né? Então, você vê, você é um cara que já foi um bolsa atleta, né? Como muitos, a gente não conseguiria o bolsa atleta se não fosse através da federação, através do resultado dos atletas, né? A federação é tudo organizado, né? Que é onde permitiu os atletas serem contemplados, né? Então, no caso da federação, se na época a gente conseguiu a ajuda dos bingos, o repasse dos bingos, foi um trabalho do José Antônio, mas também porque a federação ela existia juridicamente, né? Então, isso permitiu trazer recursos. Se a gente hoje vai estar realizando o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro através de um projeto incentivado, é devido porque a federação ela existe, ela está toda organizada e certinho. Então, ela tem uma importância, sim. O grande problema que nós temos hoje não é só no Rio de Janeiro, mas isso é no Brasil, é justamente que caso a gente não tem leis para a arte marcial, certo? Uma coisa muito específica. O problema todo é que nós temos a lei que ela é para todos os esportes. Então, a lei do futebol é a lei para a arte marcial, né? Então, o futebol, que é para o vôlei, é para a arte marcial. E aí é onde que acaba tendo muito problema. A lei 9.615 ela atrapalha muito, certo? Mas mesmo com isso, a gente vem tendo nossas conquistas. Caso dia 30 de novembro de 2018, o kickbox foi reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. E isso vai permitir a gente entrar outro nível, entendeu? Em uma outra discussão. No caso, o Pan-Americano de 2020, ela é seletiva para as Olimpíadas de Arte Marcial, que é, né, o caso organizado pelo Esporte Acorde, e também seletiva para os Jogos Mundiais, quer dizer. Isso Assim, é o que o quanto a gente está se organizando, cara. É sim, uma entidade. essa resposta eu até sei, mas de repente alguém que esteja vendo não sabe. O kickbox, hoje, Só para concluir, Rogério. tá? Então, todo atleta filiado, ele é o beneficiado por tudo isso. É o atleta onde que ele filiado, ele estando, né, lá registrado dentro da sua associação, que vem se filiar na federação, que vai permitir ele estar participando desses eventos. Né? O caso, a Confederação Brasileira está filiando, né? O caso já deu entrada no Comitê Olímpico Brasileiro. Quando isso acontecer, a gente vai estar participando de outros eventos, entendeu? Então, quer dizer, esse vai ser o benefício para todos os atletas, de estar participando de tudo, além do exame de faixa, oficializar a sua graduação. Enfim, é um trabalho que a gente vem aí avançando junto com as associações que vêm fazendo um trabalho de muita seriedade junto com a federação. É na mesma pergunta, até hoje, o kickbox, ele se encontra organizado para esse novo momento que se encontra, da gente ser aceito pelo COI, para a gente poder se adaptar, se organizar para poder prosseguir. Você como vice-presidente, né, da CBKB, né, Isso. e presidente da federação, o que você pode dizer aí para o público que está vendo, está assistindo? Então, o Comitê Olímpico Internacional ela já bateu o martelo, isso já, né, já foi definido, o caso do kickbox é a entidade que foi reconhecida ao APO, né? O caso, quando você fala do futebol no mundo, né, é FIFA, né? Você vai falar do basquete, é FIFA, okay? Quando você fala de kickbox no mundo, é o APO. Então, o Comitê Olímpico Internacional ele já bateu esse martelo, sabe? Então, está definido, isso foi um trabalho muito forte do ex-presidente da UACO, o Enio Falsoni, que acreditou, quando muitos não acreditaram nisso, né? Quando eu mesmo, quando falava sobre a questão de Olimpíada, as pessoas diziam para mim que isso era utopia, né? E até muitas vezes, quando eu falo na questão do Olímpico, eu digo que a utopia, aos poucos, se tornando uma realidade, e está se tornando realidade. Então, quando a gente falava que isso nada ia acontecer, hoje está acontecendo, entendeu? Então, isso é um trabalho, tem que acreditar, tem que investir. Essa é a diferença. A Enio Falsoni acreditou, a Confederação Brasileira, através do presidente Paulo Zorella, acreditou, eu no Rio de Janeiro, a gente acreditando e organizando a casa para isso. No entanto,
caso, o presidente Paulo Zorello já deu a entrada no Comitê Olímpico Brasileiro. Todos os documentos internacionais já foram aprovados. Ficou em exigência o Estatuto da Confederação Brasileira, que já está sendo organizada, né, se enquadrando na Lei 9.615, para poder ser aprovada, que eu tenho certeza que esse ano ainda isso vai acontecer. A gente entra em 2021 já com outras discussões de participações de eventos olímpicos. Além disso, a gente hoje também tem a parte da CBDU, né? Quer dizer, foi uma outra conquista, né? Que é a FISU, a Federação dos Jogos Universitários Internacionais, CBDU, a Confederação Brasileira dos Jogos Universitários, que é uma outra discussão, né? Que a gente está entrando. Infelizmente, essa questão do coronavírus também impediu da realização do evento que estaria sendo selecionando os atletas. Não sei se vai ser jogado para o segundo semestre, o calendário está meio tumultuado, entendeu? A gente está discutindo isso, mas isso é uma outra conquista aí do kickbox. Boa. Capitulino, a quinta pergunta. Qual é o passo para o atleta poder se filiar na Federação de Kickbox? Então, tudo se começa na associação. A gente faz o trabalho conforme a lei exige. Okay? A lei ela fala de associação, ou clube, né? Liga, federação e confederação. Esse é o procedimento. Então, para qualquer um para participar da federação, tem que ser através da associação. Né? Então, a associação tem os seus professores, né? E aí eles está lá na academia, está treinando, vê aquele atleta que ele tem um potencial de competir, ou ele está preparado para fazer o seu exame de faixa. Então, a associação reúne os seus professores, reúne os atletas, né, para fazer o exame, e aí depois vem e filia na federação para validar a sua graduação. Beleza. Sexta pergunta, Capitulino. Quais as maiores conquistas do kickbox nos últimos tempos? Então, eu defino o reconhecimento olímpico internacional. Eu acho que esse é um desejo de muitos. Divisor de águas, né? Né? O caso, eu acho que vai dar uma outra visão, né? Vai levar a gente para uma outra discussão dentro do kickbox. Eu acho que ela vai ser muito importante, entendeu? Porque a gente está falando da questão amadora, mas também a gente pode estar falando da questão profissional, que é uma coisa que lá atrás tinha força, perdeu, e agora está voltando de novo essa parte profissional, como o Marcelo Marinho, no Rio de Janeiro, vem desenvolvendo, né? O caso, você lá junto com, né, no Departamento Nacional aí, profissional, está fazendo esse trabalho junto com a CBKB, quer dizer, a confederação está se organizando, está ganhando força, né? Tem o WGP. Eu vejo hoje uma grande possibilidade, e é uma discussão que o ADO está começando a entrar. Né? O caso, organizou a parte amadora, agora vamos começar a organizar a parte profissional. Né? Não esquecendo a parte amadora, mas focar. Isso é uma coisa aí, né? O caso, não, vamos deixar por uma oportunidade aí o presidente da confederação, Paulo Zorello, está passando as notícias, até porque a gente agora está nesse momento aí do coronavírus e isso está meio parado, mas tem muita coisa boa aí que está acontecendo no mundo e que a galera vai estar vendo aí. E já vão estar cientes, né? Verdade. Capitulino, sétima pergunta. Como a federação fiscaliza as equipes de kickbox? A gente... essa é uma das grandes polêmicas, né? Porque o trabalho todo é dentro de filiados, né? A minha discussão são com os filiados, okay? Com as associações filiadas, com os atletas filiados, okay? Como a CBKB, ela discute com as federações filiadas. E isso é uma coisa que atrapalha muito, porque quando ele falou que o Comitê Olímpico Internacional ele reconhece só uma entidade de direção do esporte,
Aí, pô, muitas vezes parece, quando eu estou falando isso, parece que eu defendo uma monopolização, uma centralização. Na verdade, quem discute isso e define isso é o Comitê Olímpico Internacional, quando diz que só uma entidade de direção daquele esporte, né? Como eu disse, pô, futebol, você vai falar de FIFA, então é o que se discute, né? E você não vê isso dentro da arte marcial no Brasil, né? Então, caso no Brasil, chega aqui, é uma festa, todo mundo cria federações, confederações, porque a lei permite, mas uma coisa não mudou, caso que é somente uma entidade que te leva ao olimpismo, né? O caso, aos eventos oficiais, certo? O restante é tudo oficioso e que acaba, muitas vezes, nessas também elas são lúdicas e acabam querendo ter um comportamento como se fosse um oficial, dando registro, né? Realizando eventos campeonatos brasileiros, tá? Que não procede, entendeu? E isso é uma coisa que acaba se confundindo. E muitas vezes, quando há alguma coisa errada, eles acham que é a federação que tem que tomar uma postura por isso. E não é. A gente discute somente nos filiados. Show. Eu queria voltar numa pergunta, Capitolino, que eu também esqueci, né? Mas parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo, pela qualificação dos professores e dos faixas marrons, dos futuros faixas pretas, que é esse trabalho que você faz aí imenso com Cana Brava, com o Léo, que é um cara também de tirar o chapéu, é um cara que entrou de uma forma que vem trazendo conhecimento para cada um professor. E eu vi muitos professores reclamando. Eu não me excluo disso. No começo eu reclamei, mas depois eu comecei a ver a importância mesmo do conhecimento. Eu acho que quem tem um conhecimento tem que trazer, né? O conhecimento não se guarda, se passa. E eu queria saber um pouco sobre isso, sobre essa organização que você está tendo de trazer informações para os professores poderem dar aula, né? Então, em 1998, né, o CREF e o CONFEF criaram a Lei 9696, né, discutindo a proibição das artes marciais dos professores poderem trabalhar, né? E nessa época, talvez muitos não sabem, a lei foi muito polêmico, porque, tipo, os conselhos, quando eles se organizam e começam a existir, eles não deixam de respeitar quem está no mercado, né? No caso, a OAB, quando ela foi criada, ela não foi, ela todos que já estavam no mercado, como o Conselho Regional de Medicina, ok? Ela reconheceu. O CREF e o CONFEF, quando foi criado, ele proibiu de todos que já estavam no mercado de exercer essa profissão. Quer dizer, foi uma coisa desrespeitosa, né, com as pessoas que já estavam no mercado de trabalho, certo? E naquela época, o caso, a pessoa ia lá fazer um cursinho do CREF, e aí poderia ser um faixa amarela, ele poderia dar aula, faixa laranja, né? Enfim, não era um faixa preta, quer dizer, ele tinha o registro que ele podia dar aula. O faixa preta estava no mercado de trabalho, não, certo? Então a gente brigou por isso, né? Em 2002, aí veio uma resolução onde proibiu a fiscalização do CREF em cima da arte marcial. Isso foi um trabalho que a gente fez desvincular, né? Porque quem tem que trabalhar a arte marcial é a arte marcial. Quem tem, né, a questão da educação física, eles cuidam dos deles e a gente cuida dos nossos. Então, a gente mudou isso. Mas a gente entende que a arte marcial, de lá de trás, ela é uma diferente do que está acontecendo hoje, certo? A gente conseguiu, dentro de um trabalho, até eu, quando dava aula, eu dava aula para 3, para 5, quando tinha 7, 10 pessoas dentro da aula, ficava super feliz, né? E isso mudou, caso hoje, quando a gente fala de uma sala de aula, a gente está falando de 20 alunos, 25 alunos, a pessoa que está dando aula em vários locais. Mudou o perfil desse professor. E a gente precisava que essa pessoa entendesse que ele não era mais somente um faixa preta, ele era
com o professor. Caso, quando eu me formei a faixa... Opa! Caiu. Parei. Só virar. Você apertou a câmera. Isso. Então, quando eu me formei a faixa preta, fiz a mesma coisa que um faixa colorida fazia, né? Era correr, polichinelo, abdominal, flexão, tanto round de sombra, tanto round de luta, né? Parabéns, você é um faixa preta. Quer dizer, essa pessoa entrava no mercado de trabalho com essa mesma metodologia, né? Do que ele aprendia e acha que luta era só isso, né? Então, quer dizer, eu não sou contra a questão do conhecimento, eu sou a favor, certo? Mas cada um respeitando o seu trabalho. E com isso a gente começou a discutir dentro da federação, formar o faixa preta com uma outra visão. Até porque hoje a gente tem pessoas que querem fazer a luta, mas, é um cara que não pode machucar a mão, né? É um cara que não... um advogado que ele precisa lá do rosto, um médico que vai fazer uma cirurgia, não pode estar machucando. Quer dizer, o perfil das pessoas que estão hoje praticando a arte marcial, ela é totalmente diferente da minha época, porque na minha época era assim, você tinha 20 pessoas, das 20 você botava para lutar um contra o outro, aquele que aguentava até o final, era esse que eu queria dar aula, né? Não pensava na quantidade, pensava na qualidade. Então, isso tudo mudou. Então, a gente hoje vem trabalhando para justamente as pessoas entenderem isso. Então, a gente tem pessoas hoje que têm nível superior, mas também a gente tem pessoas que têm ensino fundamental. Então, como a gente fazer essa aproximação e ter um trabalho de qualidade? Foi com essa preocupação que a gente criou os cursos, né? Então, quer dizer, são cursos básicos que dão uma visão e é específico para o kickbox, né? Então, a gente criou na época o curso de treinamento desportivo, né? Então, deu uma visão para os professores, né? Então, a gente está discutindo, não é formar um atleta faixa preta, e sim um professor faixa preta, né? Essa é a discussão hoje dentro da federação. E aí a gente veio depois com a medicina desportiva, porque a gente reconhecido, né, o caso hoje fazendo parte do doping, do antidoping, que o kickboxing está fazendo parte. Quer dizer, as pessoas muitas vezes foi para o campeonato mundial, ficava com uma dificuldade, tomei um remedinho aqui, será que isso vai ter problema? E tá, porque ele estava lá convocando as pessoas para fazer exames. Então foi por esse motivo que a gente fez o curso de medicina, com esse propósito. Depois a gente fez um técnico funcional, que preparar as pessoas terem noção de como você poder desenvolver força sem precisar da musculação, né? Como a gente pode fazer um trabalho de desenvolver a parte dinâmica do atleta dentro do kickbox sem usar o aparelho de musculação, fazer um trabalho específico para o kickbox, né? Então, quer dizer, cada um tem a sua forma específica, né? Então a gente começou a trabalhar. Então, o Leonardo Paixão, a gente começou isso com o Fabiano Almeida, depois veio o Leonardo Paixão. Deixa eu te cortar aqui, Capitulino. Dá uma olhada aí, vê se a tua bateria está acabando. Não, a minha tá legal, porque tá acabando. Não, é porque tá ouvindo um barulhinho aí, mas aqui tá de boa, pode continuar. Entendeu? Então a gente veio colocando pessoas realmente profissionais, né, que entende da causa, que, né, estuda a causa, e isso vem dando um diferencial. No entanto, hoje a gente vê o comportamento dos que estão se formando faixa preta com um outro perfil de aula, com uma outra visão do trabalho, entendeu? Então, a gente vê que está dando certo. Hoje eu não vejo mais atletas desmaiando dentro do campeonato, querendo perder peso na hora, e aí ficar desidratado, que a gente já está vendo. Eu não vejo mais tantos acidentes como existia antigamente, né? Pessoas querendo ficar perdendo peso, 1 quilo, 2 quilos, e logo em seguida querer lutar. Quer dizer, isso tudo mudou, né? Porque a gente hoje está formando faixa pretas, professores com outra visão. Bacana. Capitulino, o que você acha do kickbox carioca dentro do cenário atualmente? O Rogério, quando a gente fala do kickbox no Brasil,
a gente pode dizer que o kickbox, a organização, muita coisa que acontece, né, na Confederação Brasileira, surgiu do Rio de Janeiro, no trabalho. Certo? A gente vem contribuindo muito. Até porque, quando a gente teve a época dos BIMs, e dar um exemplo, caso a gente realizou um campeonato brasileiro em 1992, né? Foi onde que o Rio de Janeiro ele teve uma grande força de representação. E nos demais era um grupo lá do Beto Padilha que ia, era um grupo do André Robert, era um grupo do Edmond, entendeu? Era um grupo do Dentinho, quer dizer, a gente tinha uma coisa isolada. Você tem uma ideia, era uma média de quê? De 8 atletas, 10 atletas que ia para um evento nacional, entendeu? E em 1998, caso eu em 1996 tomei a decisão de deixar de ser atleta e de ser um administrador, e através aí do José Antônio, que ele era presidente da Liga, a gente criou um departamento. Em 1997 a gente deu entrada na Liga Gonçalense, na Confederação Brasileira. E em 1998 a gente realizou uma seletiva, e com muita dificuldade, as pessoas não conseguiram entender, né, o objetivo da organização. É difícil, né, a cabeça, cada um pensa de um jeito, tá? E a gente conseguiu levar para um evento em Minas Gerais um ônibus. Eu consegui um ônibus, através de Zé Antônio, a gente conseguiu uma parceria, levamos um ônibus, 40 pessoas, e ficamos vice-campeão brasileiro em 1998. Quer dizer, a gente só fomos campeões brasileiros em 1992, de 1993 a 1997, a gente sempre ficava lá em sétimo, oitavo, em nono, décimo, o Rio de Janeiro. E a gente, em 1998, vice-campeão brasileiro. Em 1999, quando a gente conseguiu a ajuda dos BIMs, tiramos a hegemonia de São Paulo. São Paulo campeão 6 vezes consecutivo. A gente, na casa dele, né, onde que a gente conseguiu juntar todo mundo, né, e, pô, foi uma grande festa de alegria. Pô, depois boa demais. Anunciado lá que a gente foi campeão brasileiro, fizemos uma volta olímpica, pô, né, todo mundo feliz, pô, a gente ali avançando. E mesmo com o término do BIM, a gente ficou 14 anos campeão consecutivo, né? Então, quer dizer, a gente fez parte da história da Confederação Brasileira, faz parte da história, faz parte da base da seleção brasileira, né? Então, isso foi importante, até porque a gente entrou em outras discussões de separação de faixa, que não existia, que foi uma proposta. A gente criou o Master no Rio de Janeiro, levou essa proposta para a Confederação, e aí a Confederação abraçou essa ideia. Isso em 2006, quando o Enio Falsone esteve no Pan-Americano em Niterói, ele gostou da ideia e levou o Master para o Acre e fez o Mundial Master. Quer dizer, uma coisa que surgiu no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, o quanto nós temos participação no crescimento do kickboxing, não só no Brasil, mas no mundo. Entendeu? Mas é lógico, a gente é uma peça, né? Mas, pô, tipo, se a gente não tem um presidente envolvido, né? O caso Zorella, que tem uma habilidade em poder estar organizando e avançando e entender as importâncias, né? O caso do crescimento, a gente também não estaria onde a gente está hoje, entendeu? Com certeza. Sempre trabalhando para poder levar nosso esporte para frente e para o alto. Então, Capitão, a gente só tem uns 8 minutos, tá? Caso caia, eu vou te chamar novamente para a gente terminar as perguntas, beleza? Eu não vou conseguir abrir, porque eu tenho uma outra às 18 horas. Então, aí, vamos rápido, então. Vamos lá. Você já alcançou algum sonho dentro do kickbox? Ou ainda tem mais? Cara, meu sonho agora é esse reconhecimento olímpico internacional, a gente fazer parte das Olimpíadas de Verão, né? A gente hoje está fazendo parte das Olimpíadas de Arte Marcial, né? Quando a gente tem lá, vai estar em 2021, se Deus quiser, participando, mas o foco de qualquer uma outra, né? No caso, tem a Olimpíada de Inverno, tem a Olimpíada de Verão e a Olimpíada de Arte Marcial, mas o sonho de todos é a Olimpíada de Verão. E isso é o foco e é o sonho.
pô, de poder estar vivo e a gente está contribuindo para essa conquista. Show. Capitulino, o que falta para o kickbox ser um esporte mais respeitado e comercializado como jiu-jitsu e MMA? A gente precisa união. Eu acho que a questão da união, a gente poder estar mudando, você vê que o problema é no Brasil, né? O caso, se você fala MMA, você fala onde é a força do MMA? Você está falando nos Estados Unidos, você vê aqui em outros locais, mas quando você fala da Europa, você fala de kickbox. Você vai falar de jiu-jitsu é Brasil, né? Você vai falar lá fora, pô, vai na Europa, você vai falar kickbox, né? Então a gente tem isso aqui. O problema todo nosso, caso, quando você vai falar do MMA e do boxe, que a força que eles têm é força porque né, a questão dos Estados Unidos permitir bolsa de aposta, bingos, cassinos, uma coisa que aqui no Brasil é proibido. Caso se eu fizer uma bolsa de aposta aqui é crime, eu vou ser preso. Né? Quando o atleta fala que ganha, eu ganho 100 mil reais, 500 mil reais lutando MMA, mas eu falo aonde que ele está lutando e está ganhando isso? É no Brasil? Né? Lá nos Estados Unidos, ok? Caso, o boxe é o que melhor paga no mundo. Mas qual o boxe que paga? O boxe brasileiro? Aqui a gente passa fome, o pessoal está lutando por suplemento, certo? Então, isso são coisas que nós precisamos mudar, que são as leis e a questão dos incentivos para o esporte, que nós não temos. É uma dificuldade que a gente tem dentro do Brasil, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar mudando. A gente precisa ter políticas públicas para a arte marcial, entendeu? Precisamos de ter pessoas realmente envolvidas com projetos de leis para a arte marcial. Né? O nosso problema não está em São Gonçalo, o nosso problema não está no Rio de Janeiro, e sim no governo federal. E é isso que a gente precisa muito discutir. Show. Qual a sua expectativa para o Campeonato Brasileiro? Todas. Pô, eu fico né, com muita ansiedade, até porque a gente montou uma coisa com muito carinho, esse Campeonato Brasileiro, como eu já disse, alimentação para os atletas, cinturão, uma coisa diferencial, né? O caso de a gente só fazer o estadual e ver essa proposta para a Confederação Brasileira que ela abraçou. O 30º Campeonato Brasileiro vai ser uma coisa diferenciada e a gente, pô, eu estou com todas as expectativas, além de alojamento que a Confederação está vendo no Ministério da Cidadania, para a gente poder fazer alojamentos dentro da Arena Carioca. Espero que eles consigam para poder também baratear o custo aí de todos, né? Não só alimentação, mas também alojamento. Quer dizer, estou muito, muito ansioso e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Show. Última pergunta, Capitulino. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Corrente do Bem, como ela foi criada, se foi uma conversa entre os presidentes ou sobre você, com a sua diretoria, como está acontecendo. Então, Rogério, esse cenário que aconteceu, que pegou todo mundo de surpresa, né? No caso, pegou as associações, pegou a federação, a confederação, pegou os proprietários de academia, os professores de educação física, todos, né? Todos foram pegos de surpresa. Mas como a gente está falando da questão da arte marcial do kickbox, eu estou muito preocupado, porque, como já foi dito, né, tudo começa depois do Carnaval, 15 dias depois, praticamente, foi fechado tudo e a gente vê, pô, o cara, projetos sociais, academia, então como essa pessoa vai se alimentar, né? Então, tem muitos que estão aí com problema de receber o salário. Então, aí, reuni, conversei com a diretora de comunicação, manifestei essa minha preocupação, fiz, né, informei aos presidentes da associação a questão dessa importância, desse momento da gente poder fazer essa corrente, né, e envolver aqueles que podem, né, ajudar, porque a gente sabe que outros vão precisar de ajuda. E a minha preocupação desde o início são os professores. A gente vê essa preocupação, o professor que pode estar passando uma dificuldade nesse momento, que dava aula no projeto social e a gente, né, e dava aula na academia e não recebia, entendeu? Graças a Deus a gente está vendo umas pessoas que estão começando a entender o objetivo,
né? E pô, tem ajudado. A gente teve aí o Rafael Noronha, que depois que ajudaram. Depois veio a ABAN, através do presidente Rogério Silva, que também abraçou a causa, né? Entendeu a importância, né? Tudo na questão aí da live. Você vê depois, Rogério, que você está ajudando, a gente agora está tendo mais uma outra pessoa dentro do município do Rio de Janeiro que já entrou em contato comigo, que está aí também para ajudar. E Pô, essa é a bacana. preciso, entendeu? Estou aguardando aí o contato aí dos professores, né, dos atletas do kickbox que estão precisando de ajuda, para a gente poder avançar nisso e poder ajudar, entendeu? Eu acho que é muito importante, cara, as associações de moradores, elas fazem o seu trabalho dentro das comunidades e a gente, né, caso a federação lá também tem o seu departamento social e é uma das coisas que a gente precisa nesse momento entender que é o que a gente pode ajudar. Não estou pedindo ninguém para chegar e tirar do seu, né, e ficar sem. Estou falando daqueles que podem ajudar, que a gente sabe que alguns podem ajudar. E graças a Deus essas pessoas estão ajudando. E se puder aparecer algum empresário que realmente venha acreditar nisso, porque a gente está realmente precisando. A gente precisa fazer essa corrente do bem. Como também na corrente do bem não é só alimentação. A gente está aí com. Hoje a gente vai fazer a divulgação, já estou aqui antecipando, que a pessoa fez a doação de sangue, né? Então, quer dizer, um outro problema, né? Uma equipe fez uma doação de sangue, quer dizer, está ajudando, está fazendo essa corrente do bem, e é isso que a gente precisa, a gente vai estar até anunciando isso. E uma das coisas que a gente não quer dentro dessa corrente, Rogério, é quem está recebendo. A gente não quer mostrar essa pessoa, não há necessidade disso, né? Porque acaba, senão, gerando até um constrangimento, a pessoa pode se sentir Sim. envergonhada, né? Não é essa a ideia. A ideia é assim, pô, tipo, obrigado, Rogério Silva, por ter ajudado nessa corrente do bem, né? Esse é o objetivo, que teve um trabalho junto com os professores da associação, quer dizer, os atletas que se envolveram aí dentro desse trabalho que você está fazendo colocou. Rogério, parabéns e obrigado aí. Eu acho que o pessoal da Federação de Kickbox Obrigado. Eu acho que é o mínimo que cada um pode fazer, né? Tendo a condição, ajudando com 1 quilo de alimento ou R$ 10 é muito para muita gente, né? E cada um fazendo esse pouquinho se torna muito, tá? Queria agradecer, tá? Pela sua presença, pelo seu tempo disponível para a gente poder bater esse bate-papo, esclarecer algumas dúvidas minha e da população, né? Dos praticantes de kickbox.